Presidente, vereadores, ontem o vereador Marcos Cunha estava aqui, o vereador Toninho também, o vereador Salvador, Beta Z3, o vereador Gaúcho, o vereador Viana, o vereador Marcola. Ontem teve uma audiência pública aqui na Câmara sobre o assunto Minha Casa Minha Vida. E o vereador Toninho me alerta aqui que foi uma sessão extraordinária. Não muda muito o que eu vou dizer, eu ia falar sobre o conteúdo da... Lotou a Câmara de Vereadores, os corredores aqui estavam lotados, tinha mais do que o dobro da capacidade de pessoas aqui. Eu acho que foi a audiência, ou a sessão, enfim, o encontro aqui na Câmara, mais concorrido até agora. Eu não vi nenhum assim. Quer dizer, nesse mandato, estou falando. E me pareceu, pela fala das pessoas, que a maioria são pessoas que buscam a inscrição, ou buscam o sorteio, ou buscam a avaliação, ou buscam a casa no programa. Eu confesso que eu nunca tinha visto um coletivo tão brabo com a prefeitura, tão furioso como eu vi ontem. Eu já vi pessoas em meio ao coletivo, eu já vi organização sindical, como, por exemplo, na Catraca Eletrônica, mas aquilo era um sindicato que, organizadamente, vinha para cá com uma linha política de enfrentamento. Ontem, não. As pessoas se encontraram aqui, vereador Beto, e aqui elas começaram, aquilo a gente via que era um processo individual, gente que mora distante e tal. A prefeitura tentando se defender, na minha forma de ver, inutilmente, tanto que eu cheguei aqui no ouvido do menino que estava aqui, o Marcelo, e disse para ele, olha, tu não vai convencer ninguém nesse clima aqui, ninguém, tu vai perder teu tempo, tu não vais conseguir. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Ontem eu, por motivo de opção e tal, eu voltei a estudar e tinha aula exatamente naquele horário, eu só pude chegar aqui mais tarde, não peguei o início. Mas conversei com alguns vereadores e tal, né, no ouvido ali e tal, tentando entender o que estava acontecendo. O vereador Roger Ney me ajudou a entender, o vereador Beto, o vereador Viana e outros vereadores. Qual é o centro do problema, na minha opinião? Um erro da prefeitura ao extinguir a Secretaria da Habitação, colocar o tema habitação na secretaria mais difícil que tem, que é a secretaria que trata da justiça social, da cidadania, da pobreza. E ontem, para minha surpresa, o superintendente, Marcelo, disse que o déficit habitacional em Pelotas, esse dado me estarreceu, 13 mil famílias esperam uma casa em Pelotas, ou querem uma casa. E o governo extingue uma Secretaria da Habitação, que eu acho que fazia um trabalho razoável, a partir do Paulo Opa, que foi vereador aqui, que trabalhava a regularização fundiária, que trabalhava essas captações de projetos federais para cá, e tinha uma secretaria para isso. Virou um departamento da secretaria mais complicada que existe. Por que ela é mais complicada? Porque ela trata da carência imediata, trata de menor infrator. O vereador Roger Ney, que já foi secretário dessa pasta, ontem me deu alguns dados, eu fiquei pensando, mas onde é que estavam com a cabeça? Quando pegaram um assunto que tem um déficit de 13 mil famílias inscritas, e colocaram nessa secretaria. Transformaram no departamento da secretaria que cuida da carência social numa cidade que a gente sabe
que passou por um processo, não precisa ser muito historiador, nem muito sábio para saber que Pelotas é o polo de um empobrecimento de 4 décadas. Desde a década de 70, que as pessoas que perderam campo, que perderam emprego, que têm carência de saúde, de educação, de habitação, elas vêm para Pelotas. O sujeito que é candidato a prefeito em São Lourenço, em Canguçu, em Arroio Grande, ele vem fazer campanha na periferia de Pelotas. Eu já vi uma pessoa, candidato a prefeito de Canguçu, vou dizer o nome dele, Odilon Mesco. Ele tirava uns dias para ir para Bom Jesus, para aquele lá, eu não entendi, mas o senhor não é prefeito? Não, a família do pessoal está toda aqui, se eu amarrar os votos aqui, eu respingo. Eu fiquei assim, isso faz uns 15 anos. Candidato a deputado da região, que for aqui da região, vai ter que vir para a periferia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a periferia pobre, o cara que perdeu o campo, perdeu o emprego, que tem problema de saúde, ele vem para onde? Pelotas. O que erro brutal cometeu o Eduardo Leite, a Paula e quem pensou a reforma administrativa? Que erro brutal. Ontem aqui foi um retrato que eu estou falando, um retrato. As pessoas enfurecidas, 2 mulheres avançaram aqui em direção ao superintendente, que eu pensei, que isso aqui não vai acabar bem. Isso aqui não vai terminar bem. Lotou a Câmara, lotou o corredor, tinha mais de 2 vezes a capacidade. O centro, para mim, é esse. A Prefeitura de Pelotas desestruturou a capacidade de atender essas pessoas. É uma cidade que tem uma periferia imensa, pobre, carente, e que tem, e só esse dado já basta, vereador Anselmo, o senhor que foi prefeito, vereador Roger Ney, o senhor que foi secretário daquela pasta ali, 13 mil pessoas. Digamos que parte daquelas demandas hoje fosse um tanto forçadas, digamos assim. Digamos que fosse justo à espera da fulana que estava ali. Digamos que tinha um lá que não merecia muito. Digamos que tivesse outro que estivesse forçando um pouquinho. Mas tem em Pelotas 13 mil inscritos. Só isso é o suficiente para ter uma secretaria, para não extinguir uma secretaria. Que erro brutal ter feito isso. Aliás, eu não quero cometer injustiça. Eu não recordo aqui agora se foi o prefeito Fetter ou o prefeito Eduardo que extinguiu a secretaria. Não, foi o Eduardo. Foi o Eduardo. A habitação. Foi o Eduardo. Foi o Eduardo. Olha que erro absurdo foi esse. Então, assim, se a prefeitura quiser responder isso, na minha singela opinião, mas eu estou repartindo isso com alguns vereadores que eu estou citando aqui. Ontem até falei ao final com o vereador Marcos Cunha, perguntei para ele que está presidindo uma CPI, que na minha opinião é uma bela CPI, na minha opinião, eu já colhi algumas impressões, porque com gente que entende da Câmara, eu acho que a CPI da Fernando Osório, diferente de avaliação de alguns, ela demonstrou coisas que não apareceriam se não fosse a CPI. Um asfalto para durar 5 anos só foi possível. Como é que foi mesmo essa história? Tem projeto, não tem projeto? Se não fosse a CPI, a cidade não saberia. Então, eu acho que essa CPI, que eu tenho participado muito pouco, para mim, essa CPI tem feito um papel importante. Por que eu estou falando nisso agora? Porque ontem o vereador Marcola, no final, propôs uma CPI. CPI da habitação em Pelotas, para averiguar essas coisas todas que foram faladas aqui ontem, tá? O vereador Marcos Cunha e outros, o vereador Beto, acho que também, achavam melhor uma comissão especial. Mas ontem, no final, que eu cheguei atrasado, infelizmente, eu estou meio que provocando o plenário aqui para tratar desse assunto, porque eu acho que é um assunto grave esse. Falaram ontem aqui de traficantes que estão ocupando as casas do Minha Casa Minha Vida e vendendo. Foi dito aqui nessa tribuna. Foi falado por síndicos desses. Esses dias no Rio de Janeiro, tenho 14 segundos, vou ter que terminar. No Rio de Janeiro, houve uma operação lá de milícias que prendeu policial com morte. O cara chegava na casa das pessoas, olha, eu quero uma taxa para proteger o condomínio. Não vou dar. Tá bem. Apareceu alguém da família morto por isso. Então,
o projeto Minha Casa Minha Vida, que, na minha opinião, é uma necessidade, assim como foram as Coabs há uns 50 anos atrás. As pessoas, elas crescem, casam, querem uma casa, são pobres, se amontoam em pátios de famílias. Em Pelotas tem 13 mil. A prefeitura não só acaba com a Secretaria da Habitação, como nós vamos passar a assistir agora o que o Rio de Janeiro está assistindo, está vivendo. Traficantes tomando conta dessa ausência do Estado. Aí que eu queria chegar. Me desculpa se eu passei do tempo, presidente. Mas se a prefeitura não tomar uma medida rápida, que seja a CPI, que seja a Comissão Especial, mas chamar a Polícia Federal para averiguar isso, nós vamos assistir em Pelotas o crack, a droga se instalar num programa que em Pelotas tem 13 mil pessoas esperando. Vão destruir o programa. Tem dinheiro em Brasília, mas não tem prefeitura aqui para fazer. O que acontece? Os traficantes. Então eu quero, os traficantes vão lá, milícias. Então eu queria provocar os vereadores, até os que mais atuam nessa área, que não é meu caso, vereador Antônio Pérez, vereador Valdomiro, que a gente sabe que tem uma relação, vereador Marcola e outros, para a gente pressionar a prefeitura, tem que dar um jeito nisso. É isso, obrigado.